Quem nunca ouviu uma pessoa mais velha dizendo: mas essa geração mais jovem não tem compromisso com nada, é instável, vai embora na hora que quer, né? Não, a gente não pode confiar. Uhum. E as pessoas mais jovens dizendo: mas tá caducando, não consegue aprender, é lento. Então a gente precisa realmente entender que cada pessoa, primeiro, é única, cada pessoa viveu uma história única, tem habilidades únicas. Como é que a gente pode tirar o melhor proveito dessas habilidades com times diversos, de gerações diversas? Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse, head da vertical Startse Corporate, que lida com grandes empresas que estão buscando se transformar, estão buscando entender e se encontrar dentro desse mundo em constantes e rápidas transformações. Nesse episódio, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente percebe cada dia mais essencial dentro das empresas, que é o choque geracional ou choque de cultura em função das muitas gerações que hoje estão no mercado de trabalho. Então, a gente, para falar sobre esse tema, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, a gente tem uma convidada especialíssima, que é a Neivia Justa. A Neivia é cofundadora da C-Level Diversity e especialista em cultura, diversidade e inclusão. É uma craque no tema. Então, Neivia, muito bem-vinda ao People First. É um super prazer. A gente já interagiu em outras oportunidades, mas te receber aqui no podcast é uma honra especial. Então, super bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. É uma honra para mim começar o ano de 2023, porque a gente está só no comecinho de fevereiro. Exato. Janeiro não conta. Começar o ano aqui na Startse, que eu adoro, minha segunda casa também. E falando de um tema absolutamente necessário para todas as pessoas e para a longevidade e sustentabilidade de todas as empresas também. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala sobre gerações, né, a gente tem um amigo em comum, que é o Romeu Buzarello, professor aqui da Startse e de várias outras grandes instituições de ensino, e ele é teu mentorado, né, nos temas de diversidade e tudo mais. E ele fala uma coisa que eu acho muito bacana nas palestras dele. Ele mostra um slide que ele fala sobre ele mostra só a palavra diversidade. E ele fala, né, que dentro da palavra diversidade tem uma palavra e que pouca gente se atenta, que é justamente idade, né? E quando a gente fala de choque de gerações, a gente obviamente está falando também de frações, né, etárias que diferenciam cada uma das gerações. Mas para a gente começar pelo começo, o básico. Pelo básico, para que todo mundo acho que mais ou menos tenha uma ideia. Mas são muitas gerações. Sim. Né? Então, se a gente puder dar um panorama geral, primeiro, do que são essas gerações, cada uma delas. E é sempre ruim estereotipar, né? Sim. Mas quando a gente vai falar de gerações, não tem como muito escapar. Eu sempre falo sobre... eu falo muito sobre... para mim é que nem signo, né? Eu acho impossível que todas as pessoas do mundo que nascem todos os anos, dentro de um período de tempo, tenham as mesmas características. Mas por isso que tem um ascendente, não sei o que e tal. E eu não sei se nessa conversa de gerações também não tem algo parecido nessa linha, né? Tem sim, então, Felipe. Vamos começar dando um panorama geral. Com certeza. Hoje a gente sabe que existem pelo menos 5 gerações atuantes no mercado de trabalho. E o que você falou, geração, você enquadra uma quantidade de pessoas que nasceram num determinado período de tempo. Por quê? Porque elas são iguais? Não, porque elas foram expostas a acontecimentos culturais, sociais, movimentos no mesmo momento, e isso formou a maneira delas encararem o mundo e as experiências que elas viveram. Não significa dizer que a pessoa está presa de maneira estática e imóvel dentro daquele enquadramento, mas ele é importante para a gente contextualizar isso. Então, hoje, por exemplo, se você pensar que nós temos fundadores e fundadoras de empresas com mais de 80 anos ainda atuantes,
você tem membros da geração que é chamada de geração silenciosa, que muitas vezes a gente nem encontra na literatura. Eu também nem sabia direito como é que... Né? Então, por exemplo, a Bíblia Diniz faz parte da geração silenciosa, o Gerdau faz parte da geração silenciosa, a minha avó, que tem 100 anos, faz parte da geração silenciosa. Então, essas pessoas fazem parte da geração silenciosa, que é antes ou até a Segunda Guerra Mundial. Nasceram até a Segunda Guerra Mundial. A geração Baby Boomer, como ela é chamada, o marco é 1945. Quem nasceu a partir de 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, é considerado a geração Baby Boomer. Aí isso vai até o começo da década de 1960. Quando chega o começo da década de 1960, até mais ou menos 1977, 78, por ali, eu não tenho de cabeça essa precisão. Eu te digo. Até 79. 79. É o ano que eu nasci. Então eu sou X, quase Y, eu tô navegando ali entre um e outro. Entre um e outro. Então, viu? Felipe sabe. Geração X. Então, nós dois, apesar de ter uma diferença de 10 anos entre a gente, porque eu nasci em 69, nós somos da mesma geração. Sim. Depois vem a geração Y. E a geração Y, ela vai até o final dos anos 1990, começo dos anos 2000. Aí 2000 até, eu achava que era até agora, mas não, 2000 até 2010 vem a geração Z. Então, eu tenho 2 filhas, uma nasceu em 2003 e uma em 2005, as minhas filhas são da geração Z. E a partir de 2010, já se considera a geração alfa. Então, eu tenho sobrinhos, primos menores que nasceram, filhos de primos meus que nasceram já a partir de 2010, que são da geração alfa. Mas se você pensar no mercado de trabalho, você pode ter empresas com geração silenciosa, baby boomers, geração X, geração Y e geração Z. Então, hoje é possível ter pelo menos 4 gerações interagindo, mas pode ter 5 já. Sem dúvida. E primeiro que assim, acho que é difícil rotular todo mundo, né, dentro das... Mas como você falou, são um conjunto um período de tempo que traz muito repertório, talvez um repertório específico para cada uma dessas gerações. Deixa eu só... Os millennials são o Y. Z. O Z ou o Y? Os millennials são o Z e alfa, né? Tá. Quem nasceu Então, a partir de 2000. Os mais novinhos. Vamos chamar. Legal, bacana. E quando a gente entende, é fácil de consultar, né? Quem quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessas características, é fácil de consultar, mas quando a gente pensa em 5 gerações trabalhando juntas, talvez sejam cada vez menos casos, né? Ou a gente vai substituindo uma geração por outra, mas talvez 3, 4, cada vez mais frequentes. Sim. E a gente pode pensar assim, né? Em organizações mais tradicionais, vamos chamar assim, que talvez a maior parte dos executivos, ou pelo menos da liderança, seja a geração Baby Boomer, X, talvez um pouquinho do Y, mas acho que talvez o X principalmente, mas que para continuarem se reinventando, a gente fala muito sobre organizações infinitas, né? Essas gerações são infinitas, né? Sim. E então essas pessoas vão ter que começar a interagir com pessoas das novas gerações que estão entrando no negócio, e deve ser um super desafio. E a gente também tem as empresas da nova economia, vamos chamar assim, que já nascem, talvez os próprios founders já são Y, eventualmente Z? Eventualmente Z, sim. Mas que se crescem, e a gente tem visto muito isso aqui na Startse Corporate, crescem muito rápido, tem que botar muita gente para dentro. Agora deu uma amenizada, né, por toda a situação que a gente vê no mercado, mas a gente viu muito isso. E essas empresas, por exemplo, demandavam a Startse para, entre muitas aspas, dar um banho de loja nessa nova economia em novos executivos desse perfil de empresa, porque esse perfil de executivo que estava entrando era um perfil de geração mais antiga. Porque o mercado não tinha muita gente da nova economia, vamos dizer assim, das gerações mais novas. E aí é o processo inverso, né? Uma empresa que nasce com uma cabeça mais atual, vamos chamar assim,
mas que precisa dos profissionais da velha economia, vou chamar assim, para fazer a coisa crescer, né? Então, Sim. seja de um lado ou de outro, o que você tem visto assim das empresas de eventuais desafios desse choque? Eu acho que o primeiro deles, Felipe, é a gente entender que todos temos preconceitos. Todas e todos somos pessoas E preconceituosas. não por mal, A gente né? A aprende. maioria O esperamos, né? preconceito é aprendido, ele é Sim. social e culturalmente aprendido. Ninguém nasce Uhum. preconceituoso ou preconceituosa. Sim. A gente aprende. E da mesma forma que a gente aprende, a gente pode desaprender. Uhum. Então, quando a gente assume que a gente tem preconceito, é quando a gente consegue atuar para desaprender esses preconceitos. E por que eu começo falando disso? Porque existe preconceito de lado a lado. Dos mais jovens em relação aos mais velhos e dos mais velhos em relação aos mais jovens. Quem nunca ouviu uma pessoa mais velha dizendo: ah, mas essa geração mais jovem não tem compromisso com nada, é instável, vai embora na hora que quer, né? Não, a gente não pode confiar. Uhum. E as pessoas mais jovens dizendo: ah, mas tá caducando, não consegue aprender, é lento. Então a gente precisa realmente entender que cada pessoa, primeiro, é única, cada pessoa viveu uma história única, tem habilidades únicas. Como é que a gente pode tirar o melhor proveito dessas habilidades com times diversos, de gerações diversas? E tem que lembrar uma outra coisa, que a gente parece que não lembra disso. A gente começa a envelhecer no dia que a gente nasce. E envelhecer faz parte da vida. E que bom, eu quero viver 100 anos igual a minha avó. Uhum. Então, se eu quero viver 100 anos, eu tenho que me cuidar e me manter sempre atualizada para que eu consiga envelhecer com saúde, com longevidade e com utilidade, Uhum. que é isso que a gente quer no fim do dia. Não é que eu fui dormir e amanheci idosa. Não é assim, Sim. é um processo. Mas quando a gente é muito jovem, a gente não pensa nisso, a gente acha que não vai Uhum. acontecer com a gente. E isso é o que faz a gente ficar obsoleta ou obsoleto. Uhum. Então, como é que a gente se mantém? Aí vem o lifelong learning, né? A Sim. aprendizagem contínua, que vai estar ser craque Uhum. em fazer isso acontecer. Mas a gente precisa, sim, começar combatendo o preconceito, entendendo que cada pessoa do time vem de uma geração, de uma história diferente e tem valores a agregar. Que aquele time vai ser tão melhor quanto mais diverso ele for e a gente souber aproveitar as habilidades que cada um e cada uma traz para a mesa. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito acontecer durante a pandemia. Muitas pessoas líderes mais jovens espanaram durante a pandemia. Por quê? Existe uma característica, uma habilidade chamada Uhum. resiliência que você precisa ter vivido mais Sim. tempo para ter. Ou episódios De muito crise. sérios, de crises muito Isso, sérias, isso. como uma guerra, como uma pandemia. Sim, E talvez essa sim. tenha sido a primeira experiência dessas Então, pessoas. não dá para a gente colocar numa empresa só gente jovem, ou a gente ter o preconceito de achar, como eu já vi, CEO de empresa dizer que não confia em CMO, né, de líder de marketing com mais de 40 anos, e vai dar certo. Não vai, porque a gente precisa cada vez mais mesclar os times com pessoas de gerações diferentes, que vão trazer saberes e experiências diferentes para a empresa, e é isso que vai garantir a inovação e a Sem dúvida. sustentabilidade da empresa. Sem dúvida. Você estava falando e eu fui me dando conta que, assim, também essa conversa, às vezes, ela fica muito restrita para dentro da empresa, vamos dizer assim. Então, o choque cultural das gerações, dentro das dinâmicas da empresa. Mas aí você estava falando, me ocorreu aqui. Se a gente parar para pensar, a gente fala cada vez mais numa obviedade que é as empresas serem cliente no centro, né? Customers Sim. centric. E a gente esquece que o cliente, ele daqui a pouco, ele pode ser de 2, 3, 4 Sim. gerações diferentes, ou ele está mudando. E, eventualmente, eu sou um executivo da geração X e eu tenho que lidar com os clientes do meu negócio mudaram.
Assim como eu mudei, enfim, e agora são clientes da geração Z. Sim. Mas ele não é a minha realidade. Como é que eu crio a empatia de entender quais são as demandas e o que eles estão buscando e eu adaptar a gestão da empresa, do negócio e a minha oferta de produtos, enfim, de serviços para esse novo. Então não é uma questão só para dentro, né? Mas uma questão também de olhar para fora para quem, no final das contas, é a razão de ser de tudo isso que são os Os clientes. clientes. E tem uma coisa que eu adoro quando você fala isso, Felipe, que é assim, embora a gente tenha que olhar para fora, porque a gente serve a sociedade, as pessoas, né? Eu só vou conseguir ter essa empatia se eu tiver dentro do meu time a representatividade daquele extrato da sociedade. Por isso a importância de ter times diversos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha casa. Meu marido é baby boomer, eu sou geração X, as minhas 2 filhas são geração Z. A gente consome Netflix. Vamos botar. Os 4 consumimos o conteúdo da Netflix. Se a Netflix não tiver no time dela representantes das nossas 3 gerações, ela vai perder um dos lados, ou vários dos lados. E eu sempre digo, é impossível você ter empatia por quem você não conhece. Se você não tem dentro da tua empresa a representatividade daquela população, é muito arrogante e míope achar que você vai saber o que é melhor para aquela população. Sim. E acho que tem um ponto conectando isso que você está falando, e quando a gente fala de diversidade, no Vale se fala muito isso, o Maurício, nosso sócio, ele fala muito sobre isso já há bastante tempo. Tem uma diversidade cultural, né? Sim. Então, se eu sou uma empresa que tem uma abrangência global, ou se eu estou criando uma empresa já com a cabeça, né, com uma ambição e uma cabeça global, e eu quero atender diferentes públicos em diferentes, além das questões etárias que valem para todos, em qualquer lugar, mas tem as questões culturais, né? Então, por isso que eles falam muito que no Vale tem muita diversidade cultural. Sim. Então, essa diversidade ela tem que estar representada no time e também nas culturas diferentes. Então, a minha cabeça, né, a gente estava falando antes, eu quase fui morar na China, tive que mergulhar, são realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Sem entrar no mérito se é melhor ou pior. E melhor ou pior depende da perspectiva de quem está olhando, né? Sim. Mas se eu quero atender o mercado chinês, por exemplo, eu preciso entender, saber como que as pessoas daquele mercado pensam, trabalham, se organizam e consomem. Totalmente diferente de como é aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Sim. Então, essa diversidade também ser representada na questão cultural, né? E tem uma coisa muito importante no que você está trazendo, que é assim, mesmo dentro de uma única sociedade, se a gente olhar para o Brasil com a desigualdade social que a gente tem, vamos olhar para São Paulo, não vamos nem olhar para o Brasil inteiro, porque aí a disparidade é gigante. Mas se você olhar para a cidade de São Paulo, você vai ver que no bairro mais pobre da cidade, até o bairro mais rico da cidade, existe uma diferença de tempo de vida de 14 anos. Não. O que é uma coisa absurda. Então, uma pessoa que mora em Parelheiros, por exemplo, vai viver 50, a média de idade dela é 52 anos, enquanto a que que mora no bairro Nobre, Pinheiros, Moema, Vila Nova, a idade média é de 66 anos. Então, existe uma diferença entre as mesmas gerações, dependendo da localidade e da condição social dessas pessoas. Porque eu sou sou jornalista, sou marqueteira de formação, e quando eu aprendi marketing há 30 anos, a gente tinha uma mania de segmentar e achava que era todo mundo igual dentro daquela segmentação, né? Que era uma coisa bizarra. E assim, pelo tipo de consumo que as pessoas acesso de informação, talvez funcionasse, né? Sim, funcionava há 30 anos, não funciona hoje. Então, eu não posso achar que só porque elas têm a mesma idade, nasceram naquele mesmo período, eu estou falando de pessoas que têm um perfil parecido, nem parecido muitas vezes é. Então, eu sou muito fã da tecnologia
das redes sociais, de tudo que a gente avançou nesse tempo, para que a gente consiga ter essa visibilidade e consiga falar de um para um, que é um grande desafio que a gente tem. Então, quando a gente volta para as gerações, para esse choque, eu acho que a gente pode até ressignificar. Eu, como uma pessoa da comunicação, eu adoro ressignificar palavras e expressões que a gente usa. Então, como é que a gente troca choque por quê? Conflito? Por que a gente tem sempre que trazer palavras com conotação negativa? Sim. Ótimo Então, ponto. vamos falar de construção entre gerações? Convívio produtivo, sustentável entre gerações, aprendizado entre gerações. E aí, quando você vai para o lado do aprendizado, para mim, uma das coisas que mais funciona na prática para ter esse convívio sustentável entre gerações, esse aprendizado, é a mentoria reversa. É quando você coloca gente jovem mentorando gente mais velha mentorando gente mais jovem. Porque aí você, o que você promove? O conhecimento daquela pessoa. E ao promover o conhecimento, você promove a confiança e você promove a empatia. Então a pessoa entende como é que aquela outra pessoa funciona, como ela pensa e o que de melhor ela pode contribuir. Ontem eu assisti um filme, O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks. E o filme é uma história de empatia. Geracional, cultural, porque é uma mexicana que acaba quebrando a hostilidade do vizinho americano, rabugento, que não queria mais viver. Então, como é que você promove isso? Com compaixão e com proximidade, de fato. É assim que você começa a quebrar o preconceito e gerar essa empatia. Legal. Eles têm você falou do filme, tem o clássico O Senhor Estagiário, aquele Sim, é demais. sim. Ele reflete exatamente isso, né? E a dificuldade de, lado a lado, encontrar uma forma de trabalhar junto e extrair o melhor das duas ser bom para todo gerações. mundo e bom para a empresa, né? E eu acho que essa questão da mentoria reversa que você falou, talvez desenvolva também uma outra habilidade, especialmente para a pessoa mais velha da relação, que é também a humildade, né? Sim. Da pessoa se colocar... Porque eu posso sentar com alguém mais novo, fazer uma mentoria reversa, tá bom, cumpri o meu papel, mas entrou aqui e saiu aqui, Sim. né? Então, e se a pessoa se coloca ali, pô, eu me proponho a fazer isso. Então, deixa eu fazer com coração, cabeça aberta. Sim. E se colocar numa posição de humildade, porque, pô, eventualmente tem uma posição na empresa muito mais sênior, tem mais repertório, tudo isso. Mas, se eu tô aberto a ouvir de alguém a perspectiva dela, e de novo, tá certo, tá errado, né? Mas é a perspectiva daquela pessoa com aquele conjunto de características e um repertório próprio. Já é um grande avanço, né? De se colocar nessa posição de humildade, assim. Eu acho fundamental, fundamental. Eu tenho horror à arrogância, porque eu acho que quando você se coloca num patamar de superioridade, você não aprende. Né? Então, ok, humildade sempre. Como é que eu vou, que eu vou aprender aqui? O que eu vou agregar e o que eu vou levar para casa também? Em qualquer relação. Acho que em qualquer relação. É todo mundo gente. Mas a gente esquece disso. A gente ainda vê muita liderança refém do ego, refém do crachá, refém do sobrenome corporativo. Gente, no fim do dia, isso não significa nada. Porque você pode perder o seu crachá e o seu sobrenome corporativo de hoje para amanhã. Agora. E acontece com assim, E a gente tem visto acontecer das maneiras mais bizarras, mais desumanas, recentes, né? As últimas levas de layoffs, de demissões em massa. Então, o que você agrega? É importante a gente lembrar sempre que não existe empresa sem pessoas e sem comunicação. E a responsabilidade da comunicação é nossa, de quem está se comunicando. A gente precisa ter consciência do impacto, do poder e do impacto que a nossa comunicação tem. E, inclusive, lembrar que a inclusão de qualquer pessoa
começa pela sua comunicação. Você inclui ou você exclui pela maneira como você se comunica. E que se comunicar não é só falar. O silêncio comunica. O olhar comunica, o sorriso comunica, a forma como você se veste comunica, tudo em nós comunica. Então, como é que a gente usa isso, de fato, para trazer prosperidade para todo mundo? Isso está no nosso poder. Tem um monte de coisa que não está no nosso poder. Eu acho que isso também é importante. Tem um monte de coisa que a gente não controla, mas isso eu controlo. A forma como eu me comunico, a forma como eu reajo ao que me acontece e a como a comunicação chega até mim é o que está no meu controle. Sem dúvida. E a gente esquece disso. Total. E Neiva, deixa eu te perguntar assim, a gente estava falando, né, no nosso alinhamento aqui pro episódio, e a gente pode citar vários cases de empresas, né, pro positivo ou pro negativo. E aqui a ideia não é expor ninguém, nem para um lado nem para o outro, mas eu vou citar porque é um caso positivo e você também conhece muito. Eu trabalhei muitos anos na Gerdau, né? Pô, uma empresa centenária. Uhum. Agora acabou de fazer 122 anos. Espero que seja 122. Não, é 121. Ela tava perto. Então, assim, pô, muitas gerações, tudo isso. Eu vivi 8 anos dentro da Gerdau. Foi uma grande escola, uma baita empresa. Mas era uma Gerdau que também foi um perfil de gestão e de profissionais que fez a empresa ser o que ela se tornou. E depois eu acabei saindo e a Gerdau, alguns anos depois, começou um processo de transformação cultural, assim, quase inacreditável para quem viveu mais de dentro, assim, porque realmente são mudanças muito drásticas na cultura. Isso obviamente tem um objetivo de se refletir no negócio, mas eu vejo como um case super positivo de quem está conseguindo fazer isso de uma maneira muito bacana, sem episódios, pelo menos que eu saiba, de não ser humano, né, e eventualmente em trocas que tiveram que acontecer nesse processo todo. Mas eu vejo que a Gerdau, ela assim, existe um conjunto de características que a empresa hoje está buscando para esses novos ciclos que vêm pela frente, e existe um conjunto de características que fizeram a empresa chegar até lá. E às vezes essas características eventualmente podem ser antagônicas. Sim. Né? Aí, além do choque cultural, né, das gerações, que acaba ficando associado, como que a gente pode extrair o melhor desse conjunto, talvez descartar de fato algumas características que não vão ser nem aceitas nessas olhando para frente, mas que tem coisas muito relevantes aqui que precisam ser eventualmente evoluídas, tal, mas que são muito fortes da cultura da empresa. E tem um conjunto de características novas. Eu estou gostando de construir mentalmente esse conceito de ambidestria cultural, que a gente fala muito sobre ambidestria de negócio, né? Mas essa ambidestria cultural, que é conseguir desenvolver esse novo conjunto de características que o futuro já está demandando, mas de alguma forma preservar o que levou a empresa a ser o que ela é. Como que dentro de uma empresa, estou pegando o exemplo da Gerdau aqui, mas podem ser várias outras, como conseguir conciliar e trabalhar esses dois aspectos, essa ambidestria, do ponto de vista, talvez, da área de pessoas, enfim, a gente não gosta mais de chamar de RH e tal, mas de quem está olhando talvez com mais carinho, cuidado para isso, e o papel da alta liderança nesse processo. Fundamental, Felipe. Para mim, ainda mais liderando áreas de comunicação, de cultura, de inclusão e diversidade, a gente tem que saber quais são os que permanecem, o que são valores de fato. Então, de tempos em tempos, é importante cada empresa que se propõe a passar por esse processo de transformação, e o processo de transformação vai ser cada vez mais necessário e cada vez mais rápido o ciclo pela velocidade das mudanças que a gente está enfrentando. Então, o que é inegociável? Do que nos trouxe até aqui, o que permanece como valor para a gente? Fazer essa avaliação é muito fundamental.
O que eu ando cansada da palavra propósito, mas vamos lá, né? Porque estão banalizando a palavra, mas vamos lá. Para que a gente serve? O que nos move? Como é que a gente se enxerga daqui a 20 anos? Eu só vou comer. E o que nos conecta? E o que nos conecta, exatamente. Colegas aqui que estamos nesse... O que a gente quer construir juntos? Mesmo propósito. O que a gente quer construir juntos? Por que você quer trabalhar aqui? O que vai te fazer continuar feliz, de maneira engajada, com orgulho do que você está fazendo? Eu acho que são essas as perguntas que a gente precisa se fazer para olhar o que deve permanecer e o que deve mudar. O que não é mais aceitável? Então, falta de respeito, assédio, bullying, violência, isso não é mais aceitável. Se alguém ainda está permitindo, e infelizmente, te falo com muito conhecimento de causa, isso ainda está sendo muito permitido dentro das organizações, essas empresas vão cada vez ficar menos interessantes para as pessoas, né? Não tem marca empregadora que dê jeito, quando a verdade é o contrário do que se está promovendo. E quando eu digo permitir, tem uma frase que eu adoro, e aí vai para a alta liderança: o que você permite é o que você promove. A alta liderança tem que ser a grande embaixadora e a grande guardiã desses valores e dar o exemplo. Não adianta falar e não fazer. Não cola mais. Sim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe. Porque hoje em dia é muito fácil desmascarar, né? Opa! É muito fácil. Né? Todo mundo com um aparelhinho aqui, você vai lá e a pessoa fica completamente nua. Né? Então, eu acho muito fundamental. Eu sempre digo que, e eu já participei de muito processo de transformação cultural, se não tiver a adesão e o exemplo da alta liderança, não adianta. Você até consegue promover algum tipo de mudança de baixo para cima, mas essa mudança ela tem um teto. Essa mobilização de baixo para cima, ela ajuda a movimentar? Sim. Ela ajuda a fazer pressão? Sim. Ela muda pequenas coisas? Sim. Mas ela não transforma a realidade, porque tem que vir o exemplo de cima para baixo, que inspire e que mobilize e que dê credibilidade. Sem dúvida. E aí, tá gostando do papo aqui com a Neivia? Então, te inscreve aqui no canal da Startse, acompanha todos os podcasts, curte aqui o episódio de hoje e compartilha também, compartilha e comenta. A gente depois vai olhar os comentários de vocês, então é muito legal poder ter essa troca com todos vocês. Então, fica acompanhando aí. Neivia, deixa eu te falar. A gente tem visto alguns movimentos que estão ficando bastante em evidência, assim, né? Quiet Quitting, Great Resignation e outros. Quais das gerações estão mais suscetíveis a esses processos? Burnout, né? Se a gente fosse elencar, assim, quem está mais suscetível a quê e por quê? Eu acho que a pandemia, Felipe, ela deixou suscetíveis as pontas, né? Então, eu diria que ficar 2 anos em isolamento, para quem pôde ter esse privilégio, acabou afetando muito a saúde mental e a própria resiliência da geração mais velha, então, baby boomers, e da geração Z. A geração alfa ainda é muito pequenininha, né? Vai lembrar muito vagamente da máscara, de ficar em casa, mas eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque eu tenho 2 filhas, geração Z, uma está com 19, outra com 17, que passaram por esses 2 anos de pandemia em momentos muito fundamentais. Uma estava terminando o ensino médio, entrando na faculdade, e a outra estava começando o ensino médio. E eu lido até hoje com todas as sequelas emocionais que a pandemia deixou nas duas. Felizmente, elas já faziam terapia antes da pandemia, continuam fazendo, mas eu vejo hoje, dentro das organizações, essa geração mais jovem muito fragilizada, com uma insegurança emocional muito grande e uma insatisfação.
uma urgência, uma necessidade, uma ansiedade, uma necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo agora, até é um dos filmes, né? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, que eu também vi esse fim de semana, que é um pouco diferente porque é das possibilidades de vida, mas passa muito por essa geração. De ficar como e sim, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Mas será que eu vou dar certo? Será que não é melhor eu ir embora e tentar outra coisa? Então, tem uma falta de estabilidade emocional que tem abalado muito essa geração mais nova. Em relação à geração de baby boomers, eu acho que tem um certo desalento, de ter perdido também 2 anos, e de estar num mundo difícil de compreender, o bendito do mundo bunny, né? Sim. Incompreensível, frágil. Então eu vejo muito essas duas pontas, a geração de baby boomers e a geração de Z, muito fragilizada. Eu acho que a nossa geração, a geração X, a geração Y, a gente está mais no eixo e a gente tem mais resiliência hoje para enfrentar o desconhecido que a gente vai enfrentar todos os dias. Então, eu acho que sim, as gerações da ponta, a mais nova e a mais velha, estão mais suscetíveis. E você falou das suas filhas, eu lembrei do meu filho, que é bem menor, vai fazer 4 agora, mas para ele, talvez o momento de pandemia para ele tenha sido um momento, assim... Divertido. Ele não conhecia outra realidade, né? Então, Sim. ele estava ali com 2,5 nesse momento. E então ele tinha os pais sempre dentro de casa. O pai e a mãe sempre dentro de casa o dia inteiro. Não à disposição, mas muito mais do que hoje, por exemplo, que a gente já está trabalhando presencial, etc. E talvez ele tenha construído uma realidade. E quando a gente foi sair de casa de novo para voltar para o trabalho, etc., eu fico imaginando a cabecinha dele. Tá, mas por quê? Se Exatamente. estavam sempre aqui, agora... Até explicar que é uma pandemia, que é uma máscara... Pô, ainda é muito pequeno para compreender, né? Mas talvez no futuro vai... Como é que você vai remediar essa sensação de perda dele? Porque uma coisa é você colocar um filho no mundo, depois de 6 meses sua esposa volta a trabalhar, você tira uma licença parental, que seja, ou não, mas assim, a criança vai para a creche, ela vai se socializar e o teu filho ao contrário, né? Ele teve pai e mãe à disposição, porque acha que com 2, 3 anos você acha que está à disposição, está dentro de casa, e de repente o choque de vocês saírem e ele se sentir órfão, perdendo, não é? É uma coisa... Todos vamos administrar sequelas da pandemia, em maior ou menor grau, isso é fato. E a gente não tem noção do que nos aguarda do ponto de vista emocional. Essa é uma grande verdade. Mas eu ainda acho que a geração Z e o Baby Boomer são as mais afetadas nesse momento. Legal. E esses processos, assim, que a gente começou a ouvir falar bastante no passado, né? Great Resignation e tal. Aí a gente até tem o Cruel aqui, né? Nosso sócio, ele brinca muito. Vem o Great Resignation e depois vem o Great Arrependimento, porque, pô, legal, larguei, mas, cara, assim, eu continuo tendo... Aí vem um pouco também das características de gerações passadas. Pessoal, legal, mas tem que pagar a conta, tem que... As responsabilidades, elas não caem com a ressignificação, né, de uma iniciativa pessoal. Como conciliar isso? Porque, tá bom, eu estou insatisfeito com algo, então eu largo esse algo. Mas eu tenho toda uma série de demandas e responsabilidades que a vida adulta vai nos trazendo. Então, como que eu supro isso? Né? Esse também deve ser um desafio enorme. Se preparando. A gente não é de hoje que a gente fala do plano B, do plano C, mas a gente acaba se acostumando com a realidade que a gente está e se acomodando. E muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Porque a gente não se planejou, a gente não se preparou para ter um plano B. Eu vejo cada vez mais a possibilidade da gente ter múltiplas carreiras. Sim. Eu aposto nisso já há algum tempo e eu consigo fazer isso. Né? Então, eu tenho nesse momento eu não estou com uma posição executiva, mas estava até dezembro, mas vou ter em breve outra, mas eu posso continuar tocando alguns projetos pessoais que me dão
prazer, que me realizam profissionalmente também e que me fazem cumprir a minha missão, né, de transformar o mundo num lugar melhor. Então, dá para conciliar isso. O problema é que a gente se acostuma de fato. E eu adorei que você trouxe esse ponto. Quando começou a conversa da Great Resignation, né, eu olhava e dizia, gente, mas isso é uma realidade muito distinta da nossa no Brasil. Porque quem é a pessoa que pode se dar o luxo de, estou insatisfeito, enchi o saco, vou me demitir, na realidade que a gente vive? Eu tive essa conversa com um amigo meu, um CEO de empresa, ele estava fora do Brasil, e ele resolveu que ele não queria mais ficar fora do Brasil, e ele pediu demissão da grande empresa que ele trabalhava, ele era vice-presidente regional lá no país que ele estava, aqui na América Latina. E aí ele fez um post daqueles posts, e é um cara super engajado, ele fez um post daqueles: você precisa criar coragem, se você está infeliz, você precisa, porque as portas vão se abrir. Aí eu fui almoçar com ele quando ele voltou para o Brasil, eu falei, olha só, você falou do alto do seu privilégio, de homem branco, hétero, cis, sem deficiência, que teve todas as oportunidades de educação e de carreira do mundo. Esse seu post é extremamente arrogante, porque ele é a realidade de 0,0x% da população. Então, repensa como você, puxando de novo para a responsabilidade, repensa, porque é desconectado da realidade. Não é essa mensagem quem vai engajar as pessoas, ela pode ser inclusive irresponsável, porque você vai colocar na cabeça de uma pessoa que tem um monte de conta para pagar e que não se preparou ou que não tem lastro como você tem para ficar um período sem trabalhar e as contas caindo, você pode estar sendo irresponsável com um monte de gente que te segue. Então a gente precisa sim se preparar, a gente precisa entender que emprego vai e vem. Sobrenome corporativo vai e vem. Como é que você consegue se manter trabalhando, recebendo digna e justamente pelo que você produz, pelo que você entrega, em qualquer formato que seja? Legal. E é legal, assim, você está falando, e eu estou lembrando, por exemplo, do livro do Maurício Benvenuti, O Desobedeça, que fala exatamente isso. O processo dele se desatrelar do Maurício da XP, depois do Maurício da Startse, ou Maurício de qualquer outra empresa, e ser o Maurício Benvenuti, que é da Startse, que já foi da XP, que é de outras empresas também, que ele é sócio, e que vai ser de outras coisas no futuro que a gente nem ele sabe ainda. Sim. Mas de criar não só a sua marca pessoal, tal, que é um outro assunto, mas essa sua independência enquanto profissional, né? E essa coisa do sobrenome corporativo é muito forte, assim, né? As pessoas se acostumam, eu sou o Leal da Gerdau, o Leal da Start, só da Start. E aí, eventualmente, não se tem mais isso, é um baque muito grande, né? É um baque muito grande e principalmente nas gerações mais velhas. É um baque muito grande para Baby Boomer, é um baque muito grande para a gente da geração X. Eu vejo isso acontecer todo santo dia. Mas tem o outro lado, Felipe, que é assim, as empresas também precisam se readequar a esse novo mundo e a entender que por que mesmo que eu preciso da exclusividade daquela pessoa? Por que eu tenho que botar uma algema, eu chamo de algema corporativa, uma algema naquela pessoa, uma bola de ferro no pé, e não entender que aquela pessoa é múltipla e que muitas das outras coisas que ela faz agregam valor para aquele lugar que ela está ocupando dentro da sua organização. Mas o que a gente vê ainda é muito discurso bonitinho que não se configura na prática. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo, a Neivia. A Neivia pode ocupar uma posição de diretora de comunicação em qualquer grande empresa do mundo, pela trajetória. Mas por que ela tem que ficar só ocupando aquela posição? Aí ela tem que, porque ela está ocupando aquela posição executiva agora, ela tem que deixar de escrever no LinkedIn, ela tem que deixar de dar aula, ela tem que deixar de fazer palestra? Não, tudo isso faz parte do pacote Neivia que você comprou quando você trouxe ela para sua empresa, mas tudo que ela faz também agrega valor para a sua empresa, né? Você trouxe a questão da marca pessoal.
Eu tenho uma grande amiga, a Suzana Arbex, para mim uma das maiores consultoras de marca pessoal, ela e a Juliana da Betafly, e a gente conversa muito sobre isso. Como que a marca pessoal e a marca corporativa podem conviver e ser bom para as duas, até que não seja mais bom para um dos lados. Porque é disso que a gente está falando. As habilidades que qualquer profissional tem, elas podem ser usadas aqui, mas elas podem ser desenvolvidas em outros ambientes. E ele pode trazer, ou ela pode trazer essas habilidades para melhorar ainda mais o seu desempenho dentro da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito legal. Assim, dá pra gente ficar falando horas aqui. Eu quero te fazer uma última pergunta, assim, que é bem, assim, a gente aqui na Startse fala muito do knowledge, né? Esse conhecimento do agora e tal. E a gente tem visto agora uma explosão da coisa da inteligência artificial, né? Como tecnologia já se fala décadas, mas e acho que como aplicação já se fala bastante já há um tempo mais recente, mas agora a coisa ganhou um tamanho absurdo, especialmente via ChatGPT, etc e tal, mas mais do que isso, o que é vou dizer assim, o formato ChatGPT, né, acessível, ele sendo usado para fins de geração de negócio, fins de criar valor para as empresas usando isso. E aí, quando eu olho, assim, tudo isso acontecendo, e a gente está vivendo isso aqui na Startse, assim, a gente está falando disso todo dia. Nesse momento. Criando soluções para os nossos clientes, enfim, para engajar, gerar valor, etc. E aí eu fico pensando, tá bom, dentro das empresas, né, com essas muitas gerações que estão... a gente cada vez mais fala sobre desenvolver repertório tecnológico. Tá bom, uma geração baby boomer, X, talvez vai ter mais dificuldade de entender aonde que a tecnologia pode agregar dentro do negócio como um todo. Em tese, as gerações mais novas, elas já vêm mais conectadas, vêm mais ambientadas com tudo isso. Sim. Mas especialmente ChatGPT, por exemplo, AI generativa, etc. E as suas aplicações, talvez mesmo para esse grupo, ainda seja uma coisa também nova. Né? Como juntar esses desafios de gerações diferentes em cima da tecnologia, e aí eu estou mencionando uma apenas, mas dentro desse contexto todo, assim, o que você está vendo desse boom aí e os seus desafios para um lado e para o outro? Eu acho que, como todo boom, ele vai acalmar, e a gente vai começar a olhar de uma maneira mais objetiva e mais realista o que está se apresentando para a gente. Eu me divirto muito quando eu vejo esse deslumbramento, as pessoas só falam disso. Parece que é um surto coletivo. Total. Então, eu fico acompanhando de longe e falo, gente, não é possível. Mais um, vamos ver qual é o próximo agora, né? Eu não aguento mais ouvir falar de ChatGPT. E aí tem meio que um terrorismo também, né? Eu estava vendo um post ontem no Instagram, as 10 profissões que vão desaparecer. Sim, jornalismo é logo a segunda. Fala, vai desaparecer muito, tá certo. Eu acho que o letramento tecnológico ele é absolutamente fundamental para qualquer pessoa em qualquer empresa. E letramento psicológico, para mim, é desmistificar. Não é tocar o terror. É educar as pessoas. É dizer, olha, isso aqui está disponível, sabe para quê? Para garantir que a gente tire o melhor potencial de você. Não vai tomar o seu lugar. A não ser que você faça coisa repetitiva que a máquina possa substituir. E desdenhe a própria tecnologia. Né? Exatamente. Então, desmistificar, não aterrorizar as pessoas. Então, não vem ser profeta do apocalipse e dizer que 10 profissões vão se acabar, sabe? Porque eu tô acompanhando de perto os conteúdos gerados, né? Gente, não tem sentimento, não tem humanidade, é técnica aquilo ali. E a técnica ela vai servir para processos jurídicos que têm uma estrutura, que são repetitivos, que você é só encaixar, né, as coisas, ok. Mas tem um monte de outra coisa que o humano nunca vai ser dispensável. É que eu falei, não tem empresa
sem gente e sem comunicação. Então, como é que a gente usa essas ferramentas tecnológicas a serviço disso? Eu comecei a ler um livro muito bom do meu querido mentor, Cássio Pantaleone, Humanamente Digital, que ele fala muito disso. Eu ganhei de presente semana passada, comecei a ler. O Cássio é um filósofo que sempre liderou empresas de tecnologia. Então, ele junta essas duas coisas. E eu recomendo que todo mundo leia, porque é disso que a gente está falando. Gente, quem treina a máquina? É gente. Quem cria a máquina? É gente. Então, não vamos prescindir das pessoas, mas vamos usar a tecnologia para extrair o melhor que cada pessoa tem a agregar na nossa empresa, nos nossos projetos. É disso que a gente está falando. Não é de trocar gente por máquina. É de deixar a máquina fazer o que ela faz de melhor, com gente por trás, porque quem ensina a tecnologia é a gente, está ensinando. Inteligência artificial tem alguém ensinando. A máquina vai regenerar, vai sim, mas sempre vai ter o humano por trás. Então, eu acho que não aterrorizar e educar, desmistificar é o grande caminho, sem dúvida. E aí a gente está devendo um pouco quando a gente fala de educar tecnologicamente a nossa população. Não é? Você tem filho de 4 anos, você sabe o abismo que existe entre uma escola de primeira linha em São Paulo e uma escola pública do ponto de vista de ensinar a usar tecnologia. São muitos desafios, mas muitas oportunidades também, né? Então, a gente sempre fala que o Brasil é o país da oportunidade, porque tem muito desafio para ser trabalhado. Neivia, para a gente encerrar aqui, primeiro, assim, papo sensacional. Tá curtindo aí? Curte, compartilha, segue aqui o canal da Startse. E eu vou pedir para você também, para que todo mundo possa te seguir e consumir os teus conteúdos. Você tem um podcast, enfim, tem o teu LinkedIn super ativo. Dá um pouco do teu... aonde que o pessoal pode te encontrar. E acho que, assim, você citou um filme, você citou agora o livro. O que mais, assim, que para quem quer entender melhor, entender mais a fundo essas oportunidades do encontro de gerações, já estou mudando meu discurso, como que as pessoas podem buscar mais sobre esse tema? Bom, quem quiser me seguir, eu criei 2 movimentos, o Onde Estão as Mulheres e o Aqui Estão as Mulheres, lá em 2006, movimentos, um de sororidade, para dar visibilidade às mulheres no mercado de trabalho, e o outro para questionar a falta de mulheres nas posições de liderança. Criei em 2020, no meio da pandemia, um podcast que é o Líder com Neivia, que é toda terça e sexta ao vivo, às 6h no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, é só olhar lá no meu perfil. Mas tem uma página do Líder com Neivia no LinkedIn também, onde eu converso com líderes C-level, membros de conselho e empreendedores em total igualdade de gênero, toda semana, desde junho de 2020. Amanhã vou fazer o programa número 224. Caramba. Então Legal. E total diversidade, gente de todas as gerações, de todas as raças, todas as orientações sexuais, com todo tipo de deficiência. Então, isso para mim é valor. E eu comecei isso, eu não ganhei um tostão com isso, eu comecei isso exatamente para democratizar o acesso que eu tenho a essas lideranças com as pessoas que me seguem, para inspirar pessoas a entender que existem lideranças que de fato estão colocando seu lugar de poder para transformar a realidade. Além disso, meu perfil no LinkedIn, que você já falou, no Instagram eu tenho um @Neivia, mas é basicamente pessoal, então quem quiser ver o que eu faço, vai para o LinkedIn mesmo. Onde eu acho que é importante aprender sobre gerações? Eu acho que tem um trabalho muito bacana que está sendo feito pelo Lab 60, que ele trabalha para começou para trazer a geração 60 a mais de volta para o mercado de trabalho e hoje está se desenvolvendo em outras áreas, e eu gosto bastante. Tem uma amiga minha, a Fran Vinadi, que escreve sobre etarismo, que eu acho muito bacana, acabou de lançar um livro que é muito interessante. O próprio livro que eu sou coautora, que a gente lançou no ano passado, que chama Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões,
Eu escrevi o capítulo de gênero, mas tem muitos capítulos sobre a questão etária, geracional, sobre o combate ao etarismo. E tem muito podcast, tem muito TEDx, muito interessante. Eu estou terminando um curso na Dom Cabral, que é o curso Jornada Impacto pela Diversidade, faz parte da primeira turma. Ele vai entrar no cardápio da Dom Cabral, e lá a gente tem um módulo só sobre gerações também, que é muito bacana. E eu recomendo que vocês acompanhem também o trabalho que o Pedro Pitella está liderando na Sanofi. O Pedro é um dos embaixadores do Lab 60 e ele está liderando um trabalho muito consistente, geracional, mas não só geracional, dentro da Sanofi. Que legal. Pô, já vamos fazer a ponte, vamos trazer ele aqui também para conversar com a gente. Neiva, pô, super obrigado mais uma vez, foi um prazer te reencontrar agora pessoalmente e aprender. Eu tenho falado assim, eu sou o maior privilegiado aqui porque a Tainá, a Jéssica aqui, que estão aqui no bastidor, que a gente tá nessas conversas e obviamente todo esse conteúdo que vai para todo mundo, mas a gente aprende muito, assim, eu tô aprendendo muito e hoje aprendi demais com você mais uma vez. Super obrigado. Obrigada pela oportunidade, eu também aprendi um monte, adoro, pode me convidar sempre. Legal, maravilha. Pessoal, e agradecer a todos vocês também que acompanharam mais um episódio aqui do People First. De novo, fique conectado sempre com o que está acontecendo na Startse. Quinzenalmente, segunda-feira, às 11 da manhã, tem um novo episódio do People First disponível para vocês. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, até mais.